orelhas, queixo e testa. Basta olhar para um espelho e pronto. Essa do espelho não me convence. Ora, vá buscar um espelho, se faz favor. O meu amigo vai começar por pegar numa folha de papel e escrever nela, por exemplo, o seu nome próprio, com boa letra, que se leia bem. Já está? Então agora vira o papel escrito para o espelho e olhe para o que escreveu e que lá está refletido. O que lhe parece? Acha que o que está a ver no espelho é o nome que escreveu no papel? Então leia o que lá está. O que o meu amigo está a ver no espelho não se apresenta igual àquilo que escreveu. Disso é que não tem dúvidas, com certeza. Pegue num jornal ou num livro aberto, vire-o para o espelho e leia o que está escrito, mas olhando para o espelho. É capaz de ler? Está tudo ao contrário, não está? Então olhe agora para a sua cara. Acha que estará a vê-la conforme ela é ou que estará a vê-la ao contrário? A ciência foi feita para tentar entender o mundo. E para tentar entender o mundo nós temos de experimentar, temos de ter um contacto direto com ele. O meu amigo vai arranjar um pedaço de lata, de folha de Flandres ou de latão, ou coisa semelhante, bem limpa, assim do tamanho da página do livro que está a ler, ou maior se quiser. Limpa e direita. Se olhar para ela, verá a sua cara. É claro que não a vê tão bem como se estivesse a olhar para um espelho, mas vê-a com nitidez suficiente. Agora, sem deixar de olhar para a sua imagem, comece a encurvar a folha metálica com as suas mãos. Pode encurvá-la para dentro ou para fora. Faça das duas maneiras e repare bem no que se passa. Se a encurvar, ficando com a cova voltada para o nariz, verá a sua cara aumentar de tamanho, e tanto mais quanto mais a encurvar. Se a encurvar, ficando a parte saliente da curva voltada para si, então verá a cara mais estreita. Faça a experiência e vai ver o que gosta. Não sei se o meu amigo sabe os nomes que se empregam quando se quer dizer que uma cavidade fica do lado de fora ou do lado de dentro. Um prato de sopa tem uma cova para nela se deitar a sopa. Essa cova chama-se concavidade e diz-se que a superfície da concavidade é côncava. Mas se puser o prato ao contrário sobre a mesa, então a superfície saliente que fica voltada para cima já tem outro nome. Chama-se superfície convexa e diz-se que o prato tem, desse lado, uma convexidade. Quem diz um prato, diz uma tigela ou uma malga. Por dentro é côncavo, por fora é convexo. Então agora já podemos falar melhor. Quando o meu amigo dobrou a folha metálica, viu uma cara maior do que a que tem quando olhou para a concavidade e viu-a mais pequena quando olhou para a convexidade. Quando a folha estava direita, via a cara do mesmo tamanho. Ora, este é que é o segredo dos espelhos que dão imagens deformadas, ou maiores ou menores, e talvez já os tenha visto em alguma barraca de feira para divertimento das pessoas que lá vão. Isso é que é rir até às lágrimas. Trata-se de uns espelhos altos, onde uma pessoa se pode ver por inteiro, que em vez de serem planos, como vulgarmente são, se apresentam curvos, ou para fora ou para dentro, isto é, convexos ou côncavos. As pessoas olham para a sua própria imagem e veem-se nas mais divertidas e inesperadas figuras. Divulgador incansável, Rómulo de Carvalho esteve ligado ao primeiro projeto de criar em Lisboa um museu de ciência. Em 1967 surgiu o projeto de um museu, como hoje se diz, de caráter interativo, a palavra existia na altura, mas enfim, um museu participativo de ciência em Lisboa. Esse projeto nasceu, foi apadrinhado pelo então presidente do Instituto de Alta Cultura, professor António Silveira, que justamente me perguntou se queria realmente estudar o assunto e propondo também que fosse associado ao projeto o Dr. Rómulo de Carvalho. Éramos só os dois. Depois fomos nomeados para esse efeito, para irmos ao estrangeiro visitar determinados museus da ciência, e fomos. Estudámos com pormenor 3 museus que nessa altura eram paradigmáticos no respeito de museus participativos na Europa. Vamos as nossas notas, etc., para aqui se fazer. E de facto veio a fazer-se, mas passados anos. Nos finais de 68, Salazar cai de uma cadeira e, em consequência da queda, fica incapaz de governar. Substitui-o na presidência do Conselho Marcelo Caetano. O segundo ministro da Educação que nomeia, Veiga Simão, inicia uma reforma em que Rómulo de Carvalho vai colaborar.
e assim iniciar a criação do chamado ciclo preparatório. E havia uma cadeira chamada, não sei se ainda hoje é a mesma designação, chamada Ciências da Natureza. E a minha aposta era não fazer um livro à força, mas encontrar uma pessoa adequada que fizesse um livro bom. Neste caso foi a Ciências da Natureza que eu visei, lembrando-me de quem? Do Rómulo de Carvalho. O Dr. Rómulo de Carvalho fazia parte daquele grupo que estava a fazer programas e então fez o programa, associado a professora, uma colega de Biologia que também estava aqui na escola, na altura, e depois disse, bem, se eu participei do programa, agora vou fazer um livro. E fez um livro que realmente eu penso que na época foi assim como que uma lufada de ar fresco. Fez o trabalho em 2 meses e meio. Ao fim de mais um mês, tinha preparado todo o material no Liceu Pedro Nunes, onde ele era professor metodólogo, para ser fotografado. Quer dizer, as fotografias foram feitas em série durante 4, 5 dias. Estava tudo organizado, tudo preparado pela ordem lógica do livro. Na primavera política que marca o início da governação de Caetano, um programa de televisão, Zip Zip, e um cantor, Manuel Freire, fazem de um poema publicado em 56, Pedra Filosofal, um sucesso imediato. O professor Rómulo de Carvalho vai ser surpreendido pela súbita notoriedade do poeta judiano. Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer. Eu sei muito bem que uma grande parte, mas grande parte da poesia de António Judião é devida ao Manuel Freire ter cantado a Pedra Filosofal. Isso é incontestável. Devo-lhe muito nesse sentido. Normalmente as minhas cantigas são fáceis, porque eu quero que aquele poema chegue às pessoas nas melhores condições de percepção. Parece que, efetivamente, no caso da Pedra Filosofal, consegui isso, não é? Fez chegar a poesia assim, a sectores da população que não chegaria se não fosse por esse processo. Ficava limitada mais a umas certas élites, digamos. Assim, chegou a toda a gente. Eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida e que sempre que um homem sonha o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança. De um momento para o outro, o professor distante e discreto vê-se transformado pelo poeta em porta-voz da esperança de uma oposição que recusava aceitar que a ditadura se prolongasse para sempre. Havia ali, no fim dos anos 60, um recado para que, se quiséssemos transformar a sociedade em que vivíamos, fundamentalmente o regime político que nos cercava, se quiséssemos transformar, se isso fosse um sonho para nós, era possível fazê-lo desde que nós realmente nos empenhássemos nessa mudança, não é? Mas eu penso que a censura não entendeu isso, mercê daquelas muitas palavras e muitas imagens que, no fim de contas, são todos sonhos concretizados que aparecem num poema, não é? E devem ter pensado que a maioria das pessoas não ia entender aquilo, que era um poema para intelectuais. A referência à ciência, ou à história da ciência, parecia por vezes permitir ao poeta a crítica às instituições que amordaçavam o país. Assim, com o poema para Galileu, crítica violenta do obscurantismo que apenas os censores não terão entendido como tal. Eu queria agradecer-te, Galileu, a inteligência das coisas que me deste. Eu e quantos milhões de homens como eu, a quem tu esclareceste, ia jurar, que disparate, Galileu, e jurava a pés juntos e apostava a cabeça sem a menor hesitação, que os corpos caem tanto mais depressa quanto mais pesados são.